Questão número 3 de coordenadas cartesianas. Nós temos uma circunferência com o centro, como o texto diz, menos 4 e 1, e uma extremidade de um diâmetro em P2, 6. Determine as coordenadas do ponto Q, da outra extremidade desta diagonal, deste diâmetro, o diâmetro da circunferência. Existem algumas propriedades, mas precisamos determinar esses pontos. Vamos lá. X valendo menos 4, y valendo 1. X menos 4, à esquerda 1, 2, 3, 4, menos 4 e y1. Nós temos aqui a coordenada do ponto C. Portanto, nós podemos e devemos colocar bem aqui, neste lugar, o meu ponto C. C de centro, centro da circunferência. O ponto P, por sua vez, ele está na coordenada x2, y6. Portanto, 1, 2, y6. 2, 3, 4, 5, 6. Perceba a altura em que ele se encontra, bem longe do ponto C. Porém, eu posso e devo aqui agora imaginar a distância que existe entre este ponto e o centro. A pergunta para a determinação do ponto Q está baseada numa informação, o diâmetro. Diagonal, Felipe. Diagonal. A diagonal da nossa circunferência. Isso permite afirmar o seguinte: a distância desse ponto Q até o ponto Q, de P até Q, é tal que existe uma distância de 2 vezes o raio que separa eles. A distância de P até C tem que ser raio, do centro até a circunferência. E do centro até o ponto Q tem que ser a mesma distância. Portanto, já que 2 pontos definem uma reta, eu vou traçar aqui, a partir do ponto P e do ponto C, uma reta que precisa e deve terminar no ponto Q. Ponto Q esse, que a princípio eu não sei dizer exatamente onde se localiza. Para usar a definição de distância de ponto a ponto, vamos fundamentar aqui aquele triângulo retângulo. Perceba que existe um triângulo retângulo definido bem aqui, no centro da circunferência e no ponto P. 90 graus. Nós temos aqui este cateto, que tem uma distância de 6 até 1, equivalente a 5, e este outro cateto, que vai de 2 a 4 negativo. Perceba que existem 6 unidades aqui de medida. Essa angulação, 5, 6, hipotenusa, também pode e deve ser construída para determinar o ponto Q. Portanto, eu vou usar aqui o conceito da distância de ponto a ponto, porém geometricamente falando. Do ponto P até o ponto C, então, nós temos cateto 5, 6. Eu vou fazer a mesma confecção aqui agora. Vamos colocar 5. Deixa-me pegar aqui este dado. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Perceba aqui que eu vou descer 5 unidades na minha régua até esse ponto. Olhando aqui para as medidas, eu tenho exatamente em cima de um valor de y, que eu vou já cravá-lo para definir a distância agora, que eu preciso caminhar em 6 unidades. Perceba que agora, do 11, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e até o 5, até aqui, 6. Portanto, o meu desenho ainda está com um pouquinho de falta de um segmento. Aqui é o ponto Q. Perceba que eu confeccionei 2 triângulos retângulos que vão e devem construir a mesma hipotenusa. Afinal, esta hipotenusa equivale a raio. Assim, eu utilizo a propriedade da diagonal. Aqui também é raio.
Como que eu confeccionei esse segmento? Desci 5, andei 6. Descendo 5 unidades partindo do 1, nós temos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Já achei a ordenada do ponto Q. Agora vamos à abscissa do ponto Q. Perceba que aqui eu andei 6, portanto, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Isso vai dar exatamente em cima do ponto Q, que apresenta, portanto, as coordenadas menos 10 e menos 4. Esse jeito geométrico de resolução facilita muito ao invés da forma algébrica, que é bem trabalhosa. Vale aqui, pelo menos, o desenrolar dessa teoria. A distância entre dois pontos, P e C, que eu vou chamar de PC, seria a raiz quadrada de y do P menos o y do C, como foi feito aqui, 6 menos 1 ao quadrado, mais x do P, que vale 2, menos o x do C, x do P menos o x do C. Perceba a regra de sinal. E aqui entra o problema, por isso que eu não prefiro fazer esse cálculo assim, muito mais simples geométrico. Nós teremos aqui então 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado, o que vai resultar em 36 mais 25, dando raiz quadrada de 61, que não apresenta raiz. Essa informação deveria ser repetida agora com esta outra segmentação do ponto C até o Q, criando então a mesma hipotenusa como foi calculada aqui. Mas perceba que a própria álgebra em si, ela cairia em problemas muito profundos. O ideal é você construir o desenho, neste primeiro momento, para conseguir compreender a matéria das coordenadas cartesianas.